Essa história que irei contar ocorreu tempos depois que me expulsaram de minha antiga cidade, por acharem que eu ia virar um lobisomem. Fiquei vagando por aí, de cidade em cidade, até me estabilizar. E no início não foi tão difícil, pois eu estava com a sobra de dinheiro. Mas depois que o dinheiro acabou, eu mendiguei por meses e vivia como andarilho, sempre esperando por uma boa oportunidade, e sobrevivia de pequenos trocados que eu recebia por onde eu passava, até que parei em um sertão lá do Piauí, e foi lá que eu vi a mula sem cabeça. Quando cheguei lá, percebi que a cidade era bem pacata e tinha no máximo uns 2.000 habitantes, e o bom do lugar era que tinha trabalho para mim. Era pesado, mas pagavam bem. Lá eu trabalhei descarregando caminhão, levando saco de feijão, farinha e milho. Era isso que a gente descarregava. E também consegui uma morada provisória, que era numa casa de um amigo meu, onde não morava somente eu, mas vários trabalhadores. E àquela altura, eu já tinha até esquecido um pouco do que me ocorreu, mas em pouco tempo vi outra coisa sinistra, tão sinistra quanto o lobisomem. Nesse interior onde eu estava, tinham várias lendas, assim como em todo lugar, mas uma delas me chamou bastante atenção. Uma lenda que eu até conhecia, mas achava que não existia. Era a lenda da mula sem cabeça. Alguns duvidavam e outros não, pois esses que não duvidavam já tinham visto tal criatura. E como eu já tive experiências com coisas do além, eu acreditei. Eu só não sabia que iria me bater de frente com aquela criatura. Tudo ocorreu na noite de sábado. Eu e alguns amigos recebemos nosso salário e fomos tomar uma pinga num barzinho que tinha bem longe de nossa casa. E como nenhum de nós tinha bicicleta, nós fomos a pé, pelo meio da mata. E foi até uma caminhada boa, pois levou uns 20 minutos para a gente chegar lá. E na região era o único bar, por isso valia o sacrifício. Nós então enchemos a cara e ficamos tão bêbados que mal sabíamos onde estávamos. E fomos daquele jeito para casa. E dessa noite eu lembro de pouca coisa, mas lembro bastante para me recordar daquela criatura. Como eu já disse, estávamos embriagados e íamos cambaleantes pelas matas e andando sem rumo, pois tudo girava. E dentre nós três, eu era o mais sóbrio, mas ainda assim eu estava vendo tudo rodando. Foi quando comecei a ouvir um trote de cavalo, vindo bem ao longe, e junto um grito assustador. Eu achei que aquilo fosse um cavalo, mas quando ele passou perto da gente, eu vi que era algo além de um simples cavalo. Como eu estava bêbado, eu só vi uma bola de fogo aparecer em meio à escuridão da noite, e junto daquilo vi um trote de cavalo. Aquela coisa passou bem rápido por nós e seguiu o caminho pelo meio do mato. Eu estava confuso da cabeça, mas eu consegui ver algo como um cavalo em meio àquelas chamas, e ele ia correndo muito rápido. Depois que eu vi aquilo, eu desmaiei e só fui acordar de manhãzinha, e meus outros 2 amigos já estavam de pé. Eu perguntei se eles tinham visto aquilo também, e eles me responderam que sim, e disseram que aquela era a mula sem cabeça, e que ela não fazia mal a ninguém, mas que sempre passava por aquela região. Aquele bicho era algo como lobisomem. Eu achava que não existia, mas que estava ali, bem na minha frente. Ainda bem que aquilo não fazia mal a ninguém, pois se fizesse, eu não ficaria vivo para contar a história. E depois de tudo, eu segui minha vida trabalhando naquele interior, até a noite, em que vi nitidamente a mula sem cabeça. Era de madrugada quando um dos meus amigos
me acordou e me chamou e falou assim: "Fala baixo, Luiz, para não acordar os outros. Vem aqui comigo para tu ver uma coisa." Nós então fomos para a sala e lá estavam mais 2 amigos meus, sendo 2 deles os mesmos com quem vi aquela criatura. Foi quando ouvi um grito assustador, o mesmo que ouvi naquela noite. Foi quando meu amigo disse: "Aí é a mula sem cabeça, já já ela passa por aqui." Nós então ficamos de olho na rua e demorou um pouco para aquilo chegar, mas quando veio, passou bem rápido por nós. Nós estávamos ali, observando a rua. Foi quando começamos a ouvir trotes de cavalo, bem ao longe, e que foram ficando cada vez mais alto. E ao longe, vimos algo como se fosse uma pequena chama, mas quanto mais perto aquilo vinha, mais grande o fogo ficava. E quando chegou bem perto, a gente só via aquele fogo alto, mas nada de mula. E foi quando aquilo passou que vimos aquela criatura. Era uma coisa com corpo de cavalo, mas que não tinha cabeça. E no lugar dela era uma grande chama, e dela vi um cheiro de queimado e um grito assustador. Aquela coisa passou bem rápido por nós e seguiu caminho na estrada, até se perder no meio da mata. Quando vi aquilo, fiquei muito assustado, mas ao mesmo tempo fiquei aliviado, pois era algo surreal e que não só eu vi, mas os meus amigos também viram. Depois que ela passou, nós fomos dormir, e dias depois ouvi o mesmo grito daquela coisa, e foi assim por anos, e nunca descobrimos quem era aquilo. Os meus amigos suspeitavam da Dona Conceição, que era uma senhora que já morava ali há anos, e aquela mula sem cabeça começou a aparecer ali depois que ela chegou lá. Além do mais, ninguém nunca viu um familiar seu. Não sei se era verdade aquela suspeita, só sei que eu fui embora dali e nunca descobrimos quem era de fato aquela mula sem cabeça.